Então, legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficar em pé, para que a vereadora Leila faça uma leitura do texto bíblico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloco a ata da última reunião em uma única discussão. Coloco a ata da última reunião em votação. Se forem favoráveis, que permaneçam como estão. Se for o contrário, que se manifestem. Está aprovado a ata. Passando para a primeira parte, ordem dos expedientes. Não temos nada a registrar. Segunda parte, ordem do dia. Não temos nada a registrar. Terceira parte, assuntos pessoais. Deixa a palavra livre. Nós temos da mesma. Olá, vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos que nos visitam, pastor, o nosso gerente de transporte, Pardal, que tem a liberdade de chamar de Pardal, o nome dele é Márcio. Hoje, infelizmente, não veio alguns projetos que a gente estava esperando, né? A comissão ainda está avaliando a questão do projeto, que hoje até era um projeto nosso da secretaria lá, né, Pardal? Que veio praticamente a autoria do nosso gerente de transporte, mas ficou aí, a comissão está tirando lá suas dúvidas, então entrou na pauta de hoje, seria a primeira votação hoje. Até se vocês que puderem até dar uma explicada melhor, né, o motivo e tal, já pode até explanar para a gente. Então, agradecer por mais essa reunião, agradecer o Pardal, a força que ele está ali trabalhando, já falei algumas vezes aqui, né, veio com bastante vontade. A gente precisa de pessoa que trabalhe de forma técnica. E é assim que ele vem trabalhando, não é porque ele está aqui, né? Porque os vereadores, nós vereadores já veio falando bastante do trabalho dele aqui em prol de todos esses veículos funcionando e o transporte funcionando da forma que está. E ainda que às vezes a gente fica deficiente com algum ônibus, né? Até meio deteriorado quando pegou a frota ali. E o Pardal ali sempre estava pegando firme ali, como está pegando firme todos os dias. E é de pessoas assim que a gente precisa. Então, nessa terceira parte, né, como já foi praticamente encerrada essa sessão por falta de não ter projeto protocolado para essa noite de hoje, eu gostaria de fazer o uso dessas palavras e agradecer. Obrigado. A palavra continua. Senhor presidente, eu peço a palavra. Olá, vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, vereadoras, aos funcionários dessa casa, o pastor Edgar, o Tito está sempre aí com nós, né? O Márcio, grande amigo, Márcio, volto sempre, vocês são sempre bem-vindos. Eu confesso que não tive oportunidade de estar no estádio municipal esse feriado, por motivo de trabalho, trabalhei todos esses dias aí, mas eu queria aqui agradecer a todos os envolvidos ali, né? Em especial aí o Laércio, né, o prefeito municipal, a todos aí, a secretaria envolvida. Conversei um pouco com o Laércio ontem, umas 10 horas da noite, por telefone. Foi tudo, correu tudo dentro da normalidade, né? Às vezes tem algumas intriguinhas aqui, não precisaria ter e não era para ter, mas
Isso sempre teve e sempre vai ter. Essas algumas palavrinhas, né, presidente? O senhor presidente também era futebolista, também gostava de esporte, gosta como eu também, né? Mas eu peço aqui perdão a todos aí e agradeço a todos pelo campeonato que teve, né? Foi muito bem disputado e eu parabenizo não só o campeão, e sim a todas as equipes que participaram, e todos que participaram já são ganhadores. Obrigado, senhor presidente. Palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra vereadora Leila. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui presentes hoje, sejam bem-vindos. Colocação a respeito do projeto de lei número 27, que não voltou para esta casa, é justamente porque nós pedimos alguns detalhes a respeito do parágrafo 2º, que dizia que em caso de descumprimento desta lei, o passageiro será suspenso e não poderá realizar mais qualquer viagem com veículo de transporte municipal. Então, como que isso vai acontecer? Vai haver documentação? Não vai haver documentação? Quem é que vai fiscalizar isso? Então, tudo isso é necessário que a gente entenda para que a gente possa, então, votar o projeto, né? Ou será regulamentado aqui mesmo, nesse artigo 2º, ou haverá uma regulamentação, como se diz, uma orientação que vai explicar todo esse sentido e como deve funcionar. Então, o motivo do projeto não ter entrado hoje foi porque nós pedimos essa averiguação junto a quem montou o projeto, conversar com as pessoas responsáveis de que forma iriam fazer. Tá? Então, esse é o sentido. E, para terminar minha fala, mais uma vez eu quero agradecer imensamente o apoio de todos no mês de abril, um mês assim que nós trabalhamos muito, estamos bastante cansados, mas a gente conseguiu um objetivo muito grande, né? E para mim ele foi fechado com chave de ouro no sábado, quando nós tivemos aquele piquenique, onde eu vi as crianças autistas brincando, sorrindo, correndo, abraçando, beijando, eles se sentindo realmente que aquele momento era deles. Então, todo o esforço de um ano para cá, a gente pode ver que a recompensa veio naqueles sorrisos, naquelas alegrias que estavam lá. E isso se deve à aprovação aqui na Câmara, se deve ao trabalho das equipes todas, né, de tudo aquilo que foi feito até agora. E que a gente continue fazendo, né? E que essas mães continuem lutando, que o poder público faça a sua parte e que nós, enquanto Câmara, possamos acolher a todos e fazer aquilo que é necessário para o bem da nossa comunidade. Obrigada, senhor presidente. A palavra continua livre. Palavra, Palavra vereador José. Então, primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais essa reunião que Ele nos concedeu nesta terça-feira. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, que sejam sempre bem-vindos, e famílias que vão nos assistir. Fazendo uso aí sobre os projetos também, por mais que não foi protocolado o projeto dessa casa de leis hoje, mas lembrando que na semana passada a gente estava bem apurado com o extraordinário, que está aqui na quinta-feira, eliminando algum projeto de urgência ao Senhor Executivo. E eu acredito que seja assim. Até o vereador André fez um convite ao senhor secretário para estar aqui e imaginou que o projeto iria para essa mesa, mas infelizmente a gente está dentro do tempo, né, de poder estar avaliando o projeto, assim como já foi, e fazer o pedido do responsável do gabinete encaminhar para nós a resposta. Assim que tiver finalizado, com certeza, para a semana que vem, a gente dentro do prazo ainda, junto com a secretária e relatora, a gente esboça o parecer e ele já entra finalizado nessa casa. Porque eu sempre comento com os vereadores e vereadoras que quando a gente faz algo atropelado, a gente acontece de muita revogação de lei. E eu tenho um pouco de crítico, meio receio, porque às vezes a gente tem uma lei que se aprova atropelada e depois o executivo revoga essa lei. Então quer dizer que parece que nós não estudamos essa lei, ela não foi viável, não somou para o munícipe, fica complicado com essa casa de leis, que ultimamente vem acontecendo bastante isso. E às vezes alguma lei exposta de outro executivo, de outro mandato, e agora a gente precisa melhorar, então fica muito vago. Então como a gente tem esse prazo de 15 ou até 30 dias de vista, a gente resolveu usar para a gente poder avaliar bem esse projeto
além de ter o parecer da jurídica da Câmara, que também é opinativo, fica muito responsabilidade dessa casa para que essa lei seja aprovada para que o Executivo possa executá-la. Agora, quando ela é aprovada e o Executivo vem alterá-la, aí parece que a gente... Eu penso assim, a respeito da opinião de cada uma, né? A gente teve até uma lei, que é a 645, ela estava quente, pronta para ser executada e ela veio para uma alteração. Até há pouco tempo também, algumas leis nós tivemos alteração da qualificação, uma lei que nós aprovamos, daqui a pouco veio a mudança, então fica um desgaste muito grande para o setor jurídico e também para as comissões poder estar avaliando. Mas quando é uma lei que ela tem um acréscimo de artigo ou parágrafo de melhoria aos munícipes, aí sim a gente é favorável, a gente quer acrescentar, né? A gente não quer muito ficar alterando, porque quando se altera, porque ela não saiu em perfeitas condições para estar aí atendendo o munícipe, né? Então esse é um dos pontos que o 26 e o 27, que até aquela da Junta Militar, que o vereador Luiz comentou na sessão passada, do INCRA, da coordenação lá de identificação, que também vai entrar aí para a semana que vem. Mas eu agradeço a presença de vocês, volte sempre, eu acredito que para a semana que vem já vai ter bastante projeto para ser avaliado no seu executivo e a gente está preparado para isso, tanto para a extraordinária e para o andamento dos projetos que hoje não entrou. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Sim, o senhor segue mais uma palavra. Sim, a palavra é a André. Aproveitando essa terceira parte, mais uma vez, eu até tinha esquecido, a vereadora Leila, né, citou aqui da inclusão, né, dos autistas, pessoas com deficiência. Foram feitas várias leis, várias ações em prol dessa causa. E eu aqui mais uma vez, né, gostaria de agradecer, porque hoje, para acontecer essa inclusão, precisa também de pessoas que corram atrás. Mais uma vez, está ali, quero falar do Márcio, já tinha falado dele, a respeito daquele ônibus que agora da assistência social está fazendo esse transporte, que acolhe essas crianças, que já tinha crianças que estavam vindo em pé no ônibus. Ele correu atrás ali, conversou com o secretário, fez um documento, né, para emprestar o ônibus aí. E está andando, está rodando, um ônibus que fica parado, um ônibus novo praticamente quase zero. Então isso é inclusão, isso é se preocupar com a inclusão. Também o transporte lá, parece pouco, mas é muito na vida daquelas crianças o transporte da ecoterapia. Aumentou mais um aluno, né? Está indo lá com o nosso ônibus, mesmo com um pouco motorista, o pessoal se desdobrando ali e conseguindo aí fazer, né? Agora passaram algumas pessoas no concurso, vai ter a prova prática, acredito que vai melhorar lá o quadro de motorista, vai ficar melhor também para atender essas demandas que vem crescendo. E aproveitando a pauta, uma coisa que a gente sempre conversa, né? Até inclusive aproveitando que o gerente de transporte está aqui hoje, é a respeito do transporte de igreja. Até acho que, inclusive, alguns devem perguntar para os novos vereadores, não sei se já até conversaram com vocês. É uma coisa até meio absurda, por quê? Porque nós aqui no município faz transporte para tudo, né? Até para a torcida. A gente já fez transporte até para a torcida de alguns alunos que estavam jogando já há algum tempo alojado, a gente carregou torcida. E muitas das vezes a gente não pode fazer um transporte com a igreja, que já é praticamente uma cultura aqui no nosso município, né? Entra prefeito, sai prefeito, sempre fez transporte. Mas infelizmente, por causa de um julgado que teve em São Paulo, hoje, né, os prefeitos, eu acredito que o nosso prefeito também tem medo de fazer esse tipo de transporte, e daí acaba até pesando, acredito que até para ele, porque daí o pessoal corre atrás dele para dar talvez uma contrapartida e acaba saindo até do próprio bolso. Então eu acredito que a gente poderia ver uma forma nessa Casa de Leis para que a gente pudesse de alguma forma regulamentar essa questão, para que pudesse fazer lá uma viagem por mês. A igreja tem uma viagem por mês, não seria muito, né? O gerente está aí, não seria muito o município atender, e também colocaria inserir essas igrejas, porque quando eu falo de igreja, são todas, né? Estou falando de católica, inclusive a gente conseguiu fazer um transporte, né? Até com mais ônibus para a igreja católica. Agora imagine se eles fossem pagar 4 ônibus, por exemplo, para levar para Maringá. Sairia bem caro para a igreja. Nós levamos ele lá com segurança, trouxemos. E também algumas igrejas que vêm sempre pedir um ônibus, um micro-ônibus,
a gente poder, de uma forma legal, estar atendendo essas igrejas. Porque, sim, vereador. Porque eu acredito que por conta da educação, a gente não consiga, por conta de ser destinado exclusivamente à educação. Há os trabalhadores, né, que é feito transporte, também acredito que não dá, mas a ação social talvez deva incluir alguma coisa, dá para estudar. Algum modelo de projeto se adequa, né, porque a parte ação social hoje no município tem esse ônibus que o senhor está usando, né, e de repente pode ser incluída essa questão, não sei, tem que dar uma estudada e ver com o setor jurídico. Obrigada. Na verdade, eu até estava querendo colocar, estou com uma ideia de colocar aqui um projeto do transporte social, igual o Pitangueiras fez ali. Eles fizeram para terceirizar o transporte trabalhador, é um transporte social. Eu acho que desde que seja com recurso próprio, o prefeito tem legalidade para fazer, deve ter, né, se respaldado em leis que foi feita a licitação e foi contratada as empresas. Então eu estava pensando em também criar um projeto social que abrangesse tanto os trabalhadores nossos, porque hoje nós não temos legalidade para estar puxando, porque nós não temos respaldo em lei hoje. E se nós colocássemos um projeto aqui, até estou pensando aqui em fazer um projeto já faz alguns dias, e hoje conversando alguns dias aí, a gente trocando ideia, o gerente falou, a gente poderia incluir, né, as igrejas, eu achei muito legal isso aí, e conversando a gente já poderia colocar nesse projeto prevendo, né, um transporte social que atendesse também uma viagem por mês, dá para a gente conversar certinho se dá para ser atendido, juntamente com esse transporte social, e já regularizasse esse nosso transporte, que hoje o município faz transporte para Arapongas, né, fazer para Rolândia, mas hoje só está Arapongas e aqui o município. A gente poderia fazer uma lei do executivo autorizando, ou talvez até um pré-projeto, né, que trata de uma execução, que o prefeito tem que executar. A gente fazer um pré-projeto aí bem montado para que o prefeito pudesse mandar para essa casa de lei um projeto de autoria dele para dar toda a legalidade e amparar esses transportes, porque o transporte também do trabalhador é feito com recurso próprio, porque não sai da parte da educação, nem da assistência social, ele tem que se virar ali com recurso próprio quando está utilizando. Até inclusive, né, mais uma vez o Márcio correndo atrás aí, parece que a gente vai conseguir aí comprar os ônibus que estão esperados para fazer aquela troca da frota ali, que não está sendo fácil, né? Um ônibus que está indo bem lotado ali para Arapongas, aqui do nosso parque industrial, né? Inclusive ele teve tirando as fotos, ele participou também, não teve como, teve que ser ele o motorista. Esses dias, por falta de motorista, ele viu como que vem a lotação ali, até passou para o prefeito a realidade do transporte que nós estamos vivendo aqui hoje. Até inclusive teve vários requerimentos, indicações que eu e o vereador Alessandro, juntamente com o vereador José, protocolamos aqui a respeito de mais horário aqui para atender, né, por causa dessa lotação. Até inclusive um horário que foi voltado agora, foi aquele das 6h30, né, a gente conversou com o Márcio ali, ele colocou agora, nesse outro concurso atrasado, colocou mais um para estar atendendo. Não cabia mais o pessoal nas 6h30 que transporta aqui para o município. E agora está aquele horário das 6h40 também, que vai bem lotado. Então, acaba, além de ser um transporte mais arriscado, de não dar tanta segurança por causa da lotação, que é proibida, além disso, quebra o veículo, quebra mais, né? Quebra mais vezes do que tem que ser um veículo bom. E ainda que aquele veículo que é transportado, que é o ônibus cinza lá, aquele é um circular ainda que, se for ver bem, é um carro guerreiro que está aguentando aí todos esses anos, né? E está levando e correndo atrás para consertar. Mas eu acredito que se vir mais agora duas unidades, dando tudo certo aí, comprar na licitação, né? Quero estender o parabéns para o Márcio mais uma vez, ter corrido todo atrás, porque quando a gente fizer uma reunião aqui, o prefeito falou assim, corre atrás dos orçamentos, falou, está na tua mesa. Só falta fazer os trâmites aqui dentro. Tudo que precisar está aí já na tua mesa. Então, nós queremos que isso aconteça assim, vai ser de grande valia, e ao mesmo tempo nós vamos poder estar atendendo, né, tanto esse transporte e também estar atendendo as igrejas, podendo inserir as igrejas nesse contexto aí desse transporte, para que a gente pudesse atender de uma forma geral o nosso município. Obrigado, presidente. Continua.
como você disse, questão de lei, né? Nós poderíamos, né, fazer uma indicação direta para o prefeito, a Câmara toda, pedindo que ele mandasse a lei em relação aos transportes das igrejas. Porque no passado fazia esse transporte aqui, sabe que fazia. Que é interessante, muito importante isso aí, né? O pastor, o padre, dá um belo trabalho, né? O que eles fazem? Lapida essas crianças, né? Para que se torne um grande homem. Um grande homem que inicia uma boa religião, com um bom pastor, com um bom padre. Com esses são os professores nossos. Posso falar? Sim, Falar sobre isso? sim. Vou ver aqui. Até inclusive é muito importante o trabalho do pastor, do padre, da igreja, porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade que tem muito usuário de droga. Hoje a droga está correndo solta em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é cidade, que a gente vê que é pequenininha. Hoje virou uma coisa praticamente em qualquer esquina, praticamente. Então, vamos supor que 10% desses jovens, seja adulto, seja mulher, seja adolescente que está envolvido com isso aí, 10% que saia disso aí. Olha a importância que é na vida de uma mãe e de um pai. Olha a importância da igreja que está lá, além de estar pregando a palavra de Deus para salvar a vida do homem, ainda tira essa pessoa, arranca essa pessoa desse vício, e aquela pessoa, através do próprio testemunho, ajuda a salvar mais pessoas. Então é muito importante, e eu acho que o poder público também pode ajudar, né? A gente está fazendo esse projeto e está conquistando esse benefício. Obrigado, presidente. A palavra continua livre. Eu também quero aqui agradecer a Secretaria de Educação. Ontem estive no 1º de maio, como diz a falando da religião, é muito importante. O esporte é importante na vida do cidadão. O esporte tira a criança da rua. E a gente viu muitas equipes lá, Aguinaldo, né? Como você disse, muito interessante, o trabalho é árduo, porque quem mexe com isso aí sabe que não é fácil. E o Laércio é aquela pessoa que você vê que tem paciência. Isso é interessante. Que quem não pôde ir lá, que no próximo ano compareça lá, muito importante, sabia? O prefeito teve lá, secretário, vice-prefeito. Então a gente valeu a pena o esforço dele. E nosso agradecimento ao nosso amigo pastor, que sempre vem aqui nos visitar, nosso amigo Márcio, né? Que vem aqui também, e a gente fica feliz com a presença de vocês, para ter certeza. Hoje nós não tivemos quase projeto, né? E aqui eu também quero estender os meus parabéns às comissões, os membros das comissões, porque a gente quando não fez o parecer, eles não fizeram o parecer porque estudaram o projeto. Quando o vereador estuda o projeto, ele muitas vezes dá o parecer que ele quer algum complemento do projeto. Isso é interessante. Em nome de Deus, declaro aberta declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a sessão ordinária, no dia 9/5, em horário regimental.